boa tarde a todos. Queria agradecer às professoras Mônica e Vivian por terem aceitado o convite para participar da Lara. Então, a gente vai dar início à defesa do trabalho de conclusão de curso dela, que tem por título Pink Tax no Brasil. Existe discriminação de gênero na precificação de serviços? Lara, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, aí depois eu vou passar a palavra para a banca arguir, tá bom? Beleza. Pode começar. Então, tá. Bom, boa tarde novamente. Começo agradecendo a presença da banca, da professora Brena, minha orientadora. E hoje eu vou apresentar, então, meu trabalho de monografia sobre Pink Tax no Brasil, onde eu trago o questionamento se existe discriminação de gênero na precificação de serviços. Eu começo, então, pela agenda da apresentação, onde eu distribuí essa apresentação em 7 tópicos. Então, eu começo pela introdução, em seguida falo um pouco sobre a metodologia do trabalho, depois trazendo um pouco do referencial teórico. No 4º tópico, a gente tem os resultados da pesquisa empírica. Em seguida, eu comparo esses resultados com estudos realizados anteriormente no Brasil e também no exterior. Depois, eu falo um pouco sobre o combate da Pink Tax no exterior e também no Brasil. E, por fim, a gente tem as considerações finais. Começando, então, pela introdução, aqui eu começo trazendo a questão da estrutura que domina hoje na sociedade, onde a gente tem uma estrutura dicotômica. Então, a gente tem esferas muito bem definidas, onde homens e mulheres vão se encaixar, como eles devem se comportar e que espaços eles podem ocupar. Então, essa situação ela se reflete na situação como apontado aqui pela citação que eu trago da professora Brena, onde as mulheres elas acabam enfrentando piores condições de vida perante aos homens, em diversas esferas e diversos campos da vida. Dentre essas formas de desigualdade, a gente tem, então, a Pink Tax, que é, então, a prática de preços mais elevados sobre produtos e serviços voltados ao público masculino, ao público feminino, desculpa, mesmo que esses produtos tenham similares ou sejam muito parecidos com produtos voltados ao público masculino, que acabam tendo preços menores. Essa prática ela começou a ser estudada, então, nos Estados Unidos, e, posteriormente, outros países começaram a realizar suas próprias investigações, como é o caso da Alemanha e também da França. Aqui no Brasil, a gente tem 2 estudos que se destacam, então, o estudo de Mariano e o estudo de Rudiger, sendo que ambos os estudos priorizam muito a pesquisa de preços no setor de produtos. Então, apenas ali o estudo de Mariano, que acaba fazendo uma coleta a respeito dos salões de beleza, mas a gente tem um gap muito grande de conhecimento na questão dos serviços, que é justamente onde eu entro com a questão de pesquisa para verificar se existe ou não a Pink Tax no setor de serviço aqui do Brasil. Agora, falando sobre a metodologia, aqui eu tenho 3 questões que fundamentam a metodologia do meu trabalho. Então, primeiro eu trago a questão do estudo exploratório, que é um estudo onde o pesquisador ainda não tem tanta familiaridade com o tema a ser explorado, e quando a gente tem como objetivo aprofundar o tema em estudos posteriores. Em segundo lugar, a gente tem a amostra do tipo não probabilística, que é quando o pesquisador vai fundamentar a sua amostra sobre os seus próprios fundamentos. Então, isso se deve principalmente ao fato da gente ter um número reduzido de pesquisadores envolvidos na pesquisa e também do tempo de trabalho também para realizar a coleta. Por fim, a gente tem ali que a coleta de preço ela foi realizada por meio de cliente oculto. Cliente oculto, que é uma ferramenta onde o pesquisador ele vai se passar por consumidor, justamente para garantir que a gente tenha um pouco mais de fidelidade ao comportamento dos estabelecimentos e também dos funcionários, onde a gente vai estar coletando os preços, o que não seria possível se a gente informasse que estaria realizando uma pesquisa para eles. Tendo isso visto, então, a gente definiu 3 setores a serem analisados. A gente tem os salões de beleza, as lavanderias e também as oficinas mecânicas.
Os meios de contato foram realizados por meio de WhatsApp e ligação telefônica. A ligação telefônica nas oficinas mecânicas se deu em razão da necessidade da gente ter ligações feitas tanto por homem quanto por uma mulher. Os serviços demandados ficaram, então, corte de cabelo por salões de beleza. Nas lavanderias, a gente pediu pela lavagem de alguns itens, então, terno, blazer, camisa social e calça jeans. E nas oficinas mecânicas, a gente pediu pela troca de óleo. O número de estabelecimentos, a gente ficou, então, em 60 nos salões de beleza e oficinas mecânicas também, 40 nas lavanderias. E as regiões analisadas, a gente priorizou as 5 maiores regiões metropolitanas do Brasil, que incluem ali a região de Belo Horizonte, Porto Alegre. Para fundamentação teórica, eu começo pela economia feminista, que é justamente o tópico mais amplo ali do trabalho, e é justamente a vertente teórica que vai criticar a economia tradicional, principalmente no que diz respeito à visão androcêntrica. Então, é ali que a gente tem a inclusão da perspectiva de gênero, justamente a fim de trazer visibilidade aos problemas que dizem respeito à mulher. Não apenas isso, mas de forma principal, a gente tem essa questão. E, além disso, a gente tem a questão do mercado de consumo, onde a gente tem um maior rigor imposto sobre as mulheres no que diz respeito aos padrões estéticos. E, por outro lado, a gente também tem a questão do consumo feminino como forma de cultivo à própria identidade. Agora, falando sobre a discriminação da mulher no mercado de consumo, especificamente, a gente tem, então, a Pink Tax como forma de discriminação no mercado de consumo. A gente entende ela como uma forma de discriminação de preços da economia, mas ela acaba sendo uma discriminação de preços não tão evidente, justamente pelo fato dos produtos e serviços eles não serem 100% iguais entre os homens e as mulheres. Então, é possível que as empresas consigam justificar essas práticas de preços diferentes em cima das diferenças entre os produtos e serviços voltados para cada um dos gêneros. Agora a gente tem os resultados da pesquisa empírica no próximo slide, começando pelos salões de beleza. Aqui nos salões de beleza a gente tem, então, que em 90% dos estabelecimentos que a gente entrou em contato, os preços orçados para as mulheres, eles foram mais elevados do que os preços orçados para os homens. E também a gente não teve nenhum estabelecimento praticando preços maiores para os homens do que para as mulheres. Agora, olhando ali para a média que a gente teve, então, uma diferença de preços 64% mais alta no caso das mulheres, então, equivalendo ali a R$ 41,28 a mais do que o preço médio pago pelos homens. Agora a gente tem os resultados das lavanderias. Aqui nas lavanderias a gente encontrou diferenças tanto para homens quanto para mulheres. Então, como é o caso do item ali do terno, onde a gente obteve ali um preço um pouquinho mais alto no caso do terno masculino, e na camisa a gente obteve preços um pouquinho mais altos no caso das camisas femininas. Agora, indo para os resultados das oficinas mecânicas, aqui a gente encontrou diferença de preços em 61,6% da nossa amostra, sendo que a gente teve diferenças tanto para homens quanto para mulheres. Então, em 38,3% da nossa amostra, os estabelecimentos nos informaram preços maiores para as mulheres. Em 23,3% da nossa amostra, os homens acabaram recebendo preços um pouquinho mais altos do que os das mulheres. A partir disso, então, a gente tem ali a média de preços que cada um dos gêneros recebeu, sendo que as mulheres acabaram ficando com um preço um pouquinho mais alto, 4,2%, que é o equivalente ali a R$10. Visando entender um pouco mais de como ficou essa diferença paga entre homens e mulheres, a gente fez uma análise apenas incluindo ali os estabelecimentos que praticaram discrepância de preços entre os gêneros, para entender
qual que era a magnitude dessa diferença. Então, o resultado que a gente obteve foi que a diferença de preço para troca de óleo, no caso das mulheres, ficou 47,2% maior do que a paga pelos homens, justamente na mesma situação. Então, embora a gente tenha situações em que homens acabaram pagando um pouquinho a mais, as mulheres acabaram sendo penalizadas em maior grau. Agora, indo para comparação dos estudos, começando novamente pelos salões de beleza, o que se destaca aqui no nosso resultado é a questão do estudo realizado por Mariano, que é o estudo realizado também no Brasil, onde, comparando com o que eu obtive aqui na minha pesquisa, tem uma diferença ali de resultado. Então, ele encontrou um percentual um pouco menor ali do que eu encontrei. E sobre isso eu levanto algumas hipóteses. Primeiro, a gente tem a questão da região, onde a gente vai estar realizando nosso estudo. No meu próprio estudo, eu comento que existe diferença das regiões metropolitanas, existe uma grande diferença, na verdade, entre as regiões metropolitanas e as médias de preços obtidas para cada uma delas. E, além disso, também a gente tem o apontamento da pesquisa de Dusty House, que foi realizada nos Estados Unidos, onde eles encontraram que quanto mais sofisticado o nível dos estabelecimentos, maior a discrepância de preços praticados nos salões de beleza. Então, são algumas das possibilidades que podem estar interferindo nos resultados e contribuindo para essa diferença. Agora, falando sobre as lavanderias, aqui a gente encontrou resultados bastante inferiores em relação aos estudos já existentes. Então, tanto no estudo realizado nos Estados Unidos quanto no estudo realizado na Alemanha, são estudos que têm resultados de mais de 90% de preços mais elevados para mulheres. Então, sobre isso, eu pontuo a questão da diferença de mercado de lavanderias desses países em relação ao Brasil. Então, aqui a gente tem uma grande concentração de lavanderias em apenas uma região, que é a região de São Paulo. E, além disso, a gente tem um número muito inferior de lavanderias do que o que existe na Alemanha e nos Estados Unidos. Evidentemente, isso é uma análise muito superficial assim, de lavanderias e do mercado para a gente estar entendendo. Existem questões culturais envolvidas, mas é um indício, um início de caminho para que a gente consiga entender por que essa diferença foi tão grande assim. Agora, falando sobre as oficinas mecânicas, eu relembro que a gente não tem nenhum estudo exatamente igual ao que foi realizado aqui na minha pesquisa empírica, mas a gente tem um estudo de Bulce, de 2013, realizado nos Estados Unidos, onde eles encontraram que as mulheres elas receberam preços maiores quando demonstravam que não tinham ideia do preço cobrado pelo serviço que elas demandavam ali nas oficinas mecânicas, em relação aos homens que também demonstravam desinformação e que acabaram recebendo cotações menores. Então, de certa forma, a gente tem uma conformidade, visto que a gente tem as mulheres penalizadas em ambas as situações, então, tanto no estudo deles quanto aqui no meu estudo, mesmo que homens também tenham recebido cotações um pouco mais altas, mas em menor grau. Agora, indo para o combate a Pink Tax, aqui eu relembro que nos Estados Unidos foi onde a gente teve o início dos estudos sobre discriminação de preços, e também é justamente onde a gente tem o maior grau ali de legislações sobre a Pink Tax. Então, a gente tem legislações na Califórnia, em Massachusetts, no estado de Nova York, também em algumas outras localidades. E, no entanto, a gente ressalta que a maioria dessas legislações, elas dizem respeito somente à discriminação nos serviços. Apenas ali o estado de Nova York que incluiu a discriminação em produtos, mas é algo meio recente ali em 2020. E, além disso, eles não têm nenhuma lei federal de combate à discriminação de preços.
Aqui no Brasil, a gente tem 2 projetos de lei, 2 iniciativas, então, sobre a Pink Tax. O primeiro ali de 2021 é uma campanha de conscientização, e o segundo ali de 2022 é um projeto que visa proibir diretamente a prática de preços em produtos e também em serviços. A respeito disso, eu pontuo algumas considerações que eu acho que precisam ser feitas. Inicialmente, a gente tem a questão de ter poucos estudos aqui no Brasil realizados. São poucos estudos, os estudos não são exatamente aprofundados no tema, então pouco se sabe sobre consequências, origens, incidência do problema aqui no país. E, por isso, justamente é interessante que se tenha um projeto de lei falando de conscientização. Mas, por outro lado, ter um projeto de lei que proíbe diretamente a prática talvez seja um pouco difícil de passar esse tipo de projeto como legislação e também de se impor algo dessa magnitude sem que se exista tanto conhecimento aprofundado sobre isso. Além disso, eu trago a questão dessa fala da autora Gerkman, onde ela pontua que existe um alto grau de aceitação da PicTex pelos consumidores, justamente em virtude da estrutura que domina. Então, é muito naturalizado que os papéis de gênero sejam diferentes para homens e mulheres. Então, existe uma certa aceitação de que realmente mulheres gastem mais ou custem mais do que os homens. E seria realmente interessante que a gente tivesse algum tipo de projeto de conscientização para realmente dar início a conversa sobre o tema. Agora a gente tem as considerações finais, onde eu pontuo inicialmente sobre a importância de significar os papéis de gênero para análise da Pink Tax. Então, quando eu trago ali a economia feminista para o trabalho, eu acredito que seja uma forma da gente começar a entender um pouco sobre como estão dispostas as diferentes camadas de opressão sobre a mulher e como a Pink Tax entra dentro dessas camadas e amplifica ainda mais as desigualdades que já existem. Então, são desigualdades no mercado de trabalho, em diversas esferas. A respeito das limitações da pesquisa e sobre trabalhos futuros, eu pontuo sobre a questão dos dados da pesquisa, onde a gente acaba não tendo uma confiabilidade estatística, digamos assim, em virtude da extensão dos dados, e por isso a gente não consegue afirmar e apresentar resultados com caráter conclusivo, digamos assim. Com relação a pesquisas futuras, acredito que essa questão dos dados ela precisaria ser suprida para a gente ter maior relevância. E também eu indico a questão da ampliação dos setores estudados na pesquisa. Visto que, por exemplo, a questão das lavanderias aqui no Brasil talvez não seja um setor tão interessante quanto para outros países. Então, de repente, buscar setores que façam mais sentido aqui para os nossos consumidores seja mais interessante. Por fim, sobre os resultados, eu pontuo que, embora tenha essas limitações com relação aos dados e, enfim, a gente conseguiu ver a presença da Pink Tax e a prática da Pink Tax em diversos dos estabelecimentos que a gente entrou em contato e em diversas das regiões metropolitanas também que entraram na pesquisa, principalmente nos salões de beleza e nas oficinas mecânicas. Então, acredito que isso ainda seja um ponto bem positivo do trabalho. E, por fim, as referências, e é isso. Obrigada, Lara. Então, você pode agora pegar a sua caneta e seu bloco de notas aí para tomar umas notinhas. Eu vou abrir a banca fazer a sua arguição. Alguma de vocês tem preferência por falar primeiro? Não? Então, eu vou convidar a professora Mônica para começar. Sem problemas. Muito obrigado, Brena, pelo convite. Prazer de ver você, Vivian, que há muito tempo nos tínhamos visto, mas depois nunca mais.
E, bom, parabenizo sinceramente a Lara e a sua orientadora por esse trabalho que acho fora do padrão, realmente, não? No curso de economia e dentro dos TCCs em geral, não? É um trabalho fora do padrão. Bom, para cima, não? Está por cima, podia estar fora do padrão em outras direções, mas excelente trabalho. E então acho que bom, que você escolheu um tema realmente instigante, não? Mas também o trabalhou muito bem, não? Está muito equilibrado. É um trabalho curto, mas que coloca muito bem as referências principais. Bom, economia feminista trata disso, de discriminação é isso, a literatura sobre a Pintax e as pesquisas em diferentes lugares, você replica parte dessas pesquisas, tira seus resultados com uma metodologia muito interessante. Então, temos que agradecer também ao Paulo na colaboração como cliente oculto. Então, eu acho realmente excelente. Mas, bom, precisamos, vou fazer mais comentários. Sobre você está muito bem escrito o seu trabalho. Sempre é importante revisar antes de entregar, porque alguma coisinha fica. Então, eu vi coisinhas tipo, você em algum lugar coloca corroborar com. Corroborar leva complemento direto, não pode ser com. Ou coloca in addition, como uma tradução literal de in addition. Enfim, tem várias coisinhas assim, mas você depois dá uma leitura tranquila e corrige todas as coisinhas. E na página 36, eu acho que você colocou o contrário. Você diz, nem apresentou preços menores para o corto básico masculino, e acho que tinha que dizer maiores, não? Então, isso é só um lapsus que corrige facilmente. Mas, enfim, um comentário um pouco mais conceitual, mas é comentário, não é? Realmente não tenho muita correção a fazer, não? Comentário. É o tema de, bom, que significa comparar uma coisa que os cabeleireiros, digamos, já colocam, não? No cartaz, não, de preços, o corte feminino é tal e o corte masculino é qual e o da mulher é mais caro. E uma situação diferente é que o mecânico roube você, não? Porque você é qualquer cliente. E acho que na sua pesquisa o que está visto é que eles roubam a homens e mulheres, roubam mais a mulheres, então aí vem o viés de gênero, não? Mas toda pessoa que eles acham que não sabe quanto custam as coisas, eles roubam. Mas, claro, o viés de gênero existe, e tanto que existem oficinas só para mulheres, não? Uma grande invenção, que inclusive no Brasil existe, só para mulheres, inclusive com mulheres mecânicas e toda uma estrutura. Também seria interessante analisar, não? Se essas oficinas realmente... não? Porque uma coisa é o lucro capitalista e outra coisa é a sensibilidade de gênero, não? Será que realmente cobram pesos menores? Mas, então, conceitualmente, acho que não é a mesma coisa, porque não entraria dentro, não é só precificação, não? É outra categoria, não? Não é só precificação, porque precificação você vai na tabela e as coisas, o óleo, o radiador, com certeza, onde está escrito diz a mesma coisa, não? Então, aí é outra categoria de, enfim, de Pintax. E também uma coisa eu fiquei pensando para mim, o que é pior, não? Que o cabeleireiro que cobra um preço diferenciado ou o mecânico que rouba. E eu descobri minha própria naturalização da Pintax, porque inicialmente eu pensei, não, mas o pior é o mecânico, porque rouba. Não? Mas na verdade não é pior. Não sei qual é pior, mas o outro, o que coloca um preço diferenciado e nos faz aceitar como natural, talvez seja pior, não? Porque nos faz aceitar como natural.
inclusive, às vezes sem nenhuma justificativa plausível de, bom, porque demorou mais, ou porque não sei o quê, porque às vezes os cortes, você mostrou, são igualzinhos, são unissex. Então, enfim, tem várias coisas ali que achei muito interessantes, não? Eu tive um episódio também parecido, que não sei muito bem como analisar, mas coloco para vocês. Seguro do carro, não? Seguro do carro, em princípio, favorece a mulher, porque é melhor condutora, não? Então você tem um seguro mais barato. Mas quando eu fui renovar com outra corretora meu seguro do carro, eu descobri, meio casualmente, porque perguntei, que se você é mulher divorciada, seu seguro é mais caro que da mulher casada. E aí eu surtei primeiro e comecei... Como assim? Por quê? Mulher divorciada é pior condutora que mulher casada? Então a explicação é que, na verdade, isso se aplica aos divorciados em geral. E o estereótipo do divorciado é homem, não? Então, o homem que se divorcia e sai aí a, sei lá, a passejar, a fazer mais viagens, que não tem nada a ver com a realidade da mulher divorciada, que fica com os filhos em casa, é muito mais prudente, não? Isso coloco porque é interessante, porque inclusive em temas que parecem ter um viés positivo para a mulher, na verdade, aí também não se fez uma análise de gênero correto, não? Porque como vão confundir a mulher divorciada com o homem divorciado e com certeza não está comprovado que a mulher divorciada tenha mais acidentes, mais sinistros, simplesmente que está separado a categoria mulher-homem e a categoria divorciado, solteiro, sei lá, casado, enfim, mas, é claro, as discriminações de gênero existem em todo lugar que você olhe e às vezes são inesperadas. Que outra coisa que eu ia colocar? Não, me surpreendeu que Jorginho Melo tenha apresentado esse projeto, mas que bom. Que bom, não? Uma iniciativa que eu gostaria de conhecer mais. Enfim. Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu tinha alguma outra coisa, mas eu parabenizo mesmo. Acho que você tem que esse trabalho você pode publicar perfeitamente. Não? Pode sintetizar um pouco mais e mandar para publicar. E espero que você continue com a carreira acadêmica, faça mestrado e continue trabalhando na economia feminista, que muito bem, parabenizo a Brena, parabenizo a UNEF pelo trabalho da Luana. Só isso, obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada. Lara, você pode comentar, se você quiser falar alguma coisa sobre os estudos de seguro, alguma coisa... Então, na verdade, eu lembro que essa questão da oficina mecânica realmente ser uma mais ali, que é diferente, né? Não é exatamente a mesma coisa do que a gente trata no salão de beleza. Isso realmente tinha me passado pela cabeça que talvez eu deveria esclarecer um pouco mais sobre isso no texto. Eu até acho que eu trago um pouco disso na metodologia, na hora de falar que tem a questão cultural, de não ser tabelado, mas realmente é algo que eu acho que talvez fique um pouco em aberto, talvez realmente no texto, assim, a questão de não ser algo tão... não ser igual exatamente a situação. Tanto que não é uma coisa que é tratada como Pink Text nos estudos de fora. Eles não têm estudos sobre oficinas mecânicas se referindo exatamente como Pink Text. Porque, na verdade, nem é precificação exatamente, porque se você vai na tabela, a tabela tem que ter um preço só, não? Exato. É uma distorção em relação ao preço real, não? E acho que no geral, acho que é mais isso, na verdade. Eu queria agradecer também pelas tuas considerações, porque
Eu estava um pouco insegura de ter faltado uma informação de economia feminista e de ter... Era muita informação para a gente assimilar ali na hora, então que bom que acho que fez sentido. E acho que, no geral, é mais isso mesmo, assim. Talvez realmente tentar deixar um pouco mais explícita essa questão da diferença no trabalho, mas acho que é isso. Obrigada. Deixa eu só fazer uma consideração também, em resposta a essa questão da diferença, né, dos salões e das oficinas. Eu acho que o termo correto devia ser discriminação de preços por gênero, discriminação em função do gênero, dos preços cobrados, né? Um é explícito e às claras, e o outro é subrepetício, por debaixo dos panos, né? Eu acho que o pior é o que você engana a mulher, porque se você não gostar do preço do salão, você pode eventualmente continuar procurando até encontrar um que eles não façam diferença, né? Eventualmente você vai encontrar, vai bater perna e vai encontrar, né? Mas a história das oficinas, eu acredito que eles, pelo menos aqui no Brasil, né? Que a gente sai, toda vez que sai de uma oficina... Em todo lugar, eu garanto que isso em todo lugar. Está sendo roubada, a gente sabe que foi roubado, né? Eu não sei se no resto do mundo é assim, não sei, Mônica. Não sei. Minha experiência é que é assim. Eu Mas fui não roubada tem, em várias partes do me mundo. mostra a tabela aí de troca de óleo. Não tá, não tem. É tanto, varia de acordo com a cara do freguês, né? E mais, deve variar mais. Se a pessoa for lá pessoalmente, eles examinam, escaneiam a pessoa, vê quanto essa aqui está disposta a pagar pela roupa, pelo cabelo, pela bolsa, pelas marcas ou não, a ausência de marcas, e chuta para mais para cima ou mais para baixo. Essa é a sensação que eu tenho. Não, bom, e acho que na troca de óleo ainda deve ser menos, mas todas as demais coisas que fazem os mecânicos de peças que, inventando peças que não existem, enfim, se aproveitando. A troca de óleo, nossa questão foi fazer alguma coisa que fosse fácil, porque Claro, você pode dizer o modelo, pode dizer quantos litros de óleo, uma pesquisa. Claro, não, para pesquisa eu acho excelente, mas acho que os mecânicos devem roubar muito mais em outras coisas que na troca de óleo. Mas isso de pior, melhor, claro, é pior no sentido, claro, de desonestidade, mas na verdade eu acho super grave que nós aceitemos, sabe? Que, sim, corte de cabelo tem que custar mais. Isso acho extremamente grave, não? A naturalização da coisa. Vai por outro lado, claro que é mais honesto, você já sabe que vai pagar mais, mas estamos aceitando e às vezes não tem a menor justificativa de elaboração. Obrigada, Mônica. Então, vou pedir para a professora Vivian fazer as suas considerações. Foi agora? Estão ouvindo? Uhum. Então tá. Então, parabéns, Lara, por ter chegado à conclusão aí do teu trabalho, né? Queria te parabenizar, primeiro, pela conclusão em si, e segundo, pelo tema, que, como a professora Mônica falou, o tema em si já é um tema bastante ousado, né? Não só para um TCC ou para uma monografia, né? Mas para trabalho acadêmico em geral, coisa pouquíssimo vista, como você mesmo menciona, né? Pela seriedade com que você fez o seu trabalho, a dedicação bastante expressa, visível, né? No corpo do texto. E então, te parabenizo a você e a professora Brena mais uma vez por mais esse feito, né? Com relação às questões mais pontuais, objetivos, justificativa, metodologia, achei que está tudo bem, está tudo ok, está absolutamente justificado, você não teve nenhum episódio de prometer mais do que entregou, foi, vamos dizer assim, ousada o suficiente e humilde o suficiente em medida, então está ótimo. Geralmente eu penso comentários sobre isso, mas achei que você atendeu o que você prometeu. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, né, já que felizmente, não é sempre, não é toda banca que a gente pode se dar ao luxo de fazer essas abstrações um pouco maiores e depois trazer um papo mais leve, assim, né, um papo mais no conteúdo do que na forma, mas o teu trabalho me permitiu fazer isso. Então, eu vou fazer vamos dizer assim, um certo voo aqui, uma certa abstração, mas depois eu prometo que eu volto para a realidade do trabalho da Pink Text. Então, tem um pouquinho de paciência aí, onde é que eu quero chegar, né? Eu vou começar
direto na tua pergunta central, né? Existe tax no setor de serviços no Brasil? E não é questão de discutir se existe, porque provavelmente sim, mas olhando só para os dados específicos, né, da pesquisa que você faz, me parece confiável apenas para os salões de beleza, né? Porque no caso da oficina mecânica, repito, olhando os dados, não o que eu acho está muito próximo do que a gente acabou de conversar aqui nesse intervalo, né? Mas no caso das oficinas mecânicas, ficou, eu acho que pouco conclusivo, porque houve muita oscilação de preço, né? Você pega ali aqueles dados, né? Ela oscila tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Tanto para mais caro para mulher e mais caro para homens, e sim, tem mais para as mulheres, né? Preços um pouco mais altos para as mulheres, mas você menciona algo que eu acho que certamente tem algum impacto, que é uma semana de intervalo entre um e outro, né? Ou seja, como tem muita oscilação, mesmo tendo menos para homem, também tem vários casos em que os preços para os homens são mais caros. Eu acredito que esse intervalo aí, e eu não sei se seria melhor ou pior fazer junto, tá? Deve ter uma razão para isso, mas eu acredito que isso deve ter dado muito impacto, né? Oscilação de promoção, período, enfim, né? No caso das lavanderias, eu achei o menos conclusivo, no caso do Brasil, né, que foi o que você fez aqui na tua pesquisa, foi o menos conclusivo de todos, né? Então, olhando aqui os dados, em 40 estabelecimentos, somente 3 deles têm uma leve diferença de preço para a camisa feminina, um pouquinho mais alto para a camisa feminina, sendo que ainda tem um que é mais caro para o terno masculino, ou seja, se pudesse fazer um saldo, entre aspas, né, ficariam só 2 com discriminação contra as mulheres, que daria aí 5% dos casos analisados. Repito, acho isso muito pouco conclusivo para afirmar que é uma pink tax, né? Pode ser até a força do acaso, né? Mas isso aí não é nenhuma crítica. Você menciona que a amostra é não probabilística, você menciona que precisa avançar, então é só, no fundo, eu estou ratificando, né? Confirmando essa necessidade, sim, para estudos posteriores, tá? No caso das lavanderias, chama muita atenção de onde será que viria tanta diferença de preço entre o Brasil, o teu caso, o teu estudo empírico, e as outras, dos Estados Unidos, acho que você fez a Alemanha também, se não me engano, lavanderia, né? É muito, assim, é discrepante mesmo. Você acha ali 3,26% maior praticado para as mulheres e em torno de 92% mais praticado para os homens, né? Mais caro para os homens, no caso dos Estados Unidos e Alemanha. É muita diferença, né? E ali o que você traz sobre o fato de ter mais lavanderias, ser uma prática mais comum, um serviço mais comum no exterior, ou que no Brasil é mais concentrado em São Paulo, é uma informação que não parece que ajuda muito, no sentido de que deveria manter uma proporção, né? Então, ainda que seja só São Paulo, proporcionalmente a discriminação maior apareceria, ainda que local, né? Então, nesse sentido, esses dois eu acho pouco conclusivo. Fica mais no caso dos salões de beleza. O que me leva a uma conclusão inicial de que sim, essa pesquisa precisa e ela merece ser mais expandida, né? Ela merece. É até um convite para que você se avance, se enverede um pouco mais aí, se tiver fôlego, para até continuar em outra, tanto para um artigo, né, quanto eventualmente para uma continuação de estudo de pós-graduação. E uma conclusão associada a isso é que possivelmente há diferenças culturais, no caso, entre Brasil e Estados Unidos, que justificam isso. E eu queria trazer a coisa cultural agora sim para fazer o voo abstrato que eu queria propor aqui para nós, né, para a banca, para a Lara, que é uma discussão associada, desassociar um pouquinho a coisa do Pink Tax em si e pensar um pouco, até uma reflexão que eu trouxe semelhante na outra banca que a Brena me convidou sobre economia feminista, que é essa ideia de pensar, no caso você está fazendo um trabalho em economia, né? Pensar a ciência econômica como uma ciência pura, uma ciência isenta, uma ciência neutra ou totalmente científica, uma análise científica, versus uma ciência econômica forjada sobre o patriarcado, forjada em relações de poder dos homens, historicamente, sobre as mulheres. Porque isso muda completamente esse verniz de neutralidade e de isenção, né, dessa coisa da ciência puramente científica e neutra, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente associa o conceito de produtividade somente à produção para trocas e no mercado, né, o trabalho de reprodução no lar, né, que não é nem para troca e nem é para o mercado, porque é para o lar e é para manutenção, ele não é quantificado monetariamente, né?
Porque no patriarcado a mulher é vista, e aí eu vou ser um pouquinho radical aqui, depois eu vou atenuar, né? Mas a mulher é vista historicamente, né? Hoje menos e tal, mas ela é vista historicamente como a propriedade do homem, ou seja, não tem muita distinção entre ela e ele. Ela existe como um apêndice do homem na unidade familiar, né? Nesse sentido, o salário que é pago monetariamente para o homem, né? Quando a economia neoclássica ela associa o salário à produtividade do trabalho, né, o salário teria que ser no mínimo suficiente para reproduzir essa força de trabalho, né, no mínimo. Então, ele seria uma proxy do quanto aquele trabalhador precisa para se reproduzir, né? Quando ele é paga para o homem, né, estou fazendo aqui esse voo um pouco histórico, né, ele é o mínimo que seria necessário para fazer a manutenção da força de trabalho dele, e como ela é parte dele, né, ela é propriedade, muitas aspas, aí dele, a manutenção de ambos já é paga pelo mesmo salário, que é o salário dele. Tá? Então, eu estou fazendo essa pequena digressão aqui para pensar que um pouco mais profundo do que discriminar depois no mercado exposed, a base cultural na qual a mulher é inserida, a base cultural que forja a teoria neoclássica na qual a mulher é analisada na sua produtividade, já é uma base que coloca ela e ele como uma coisa só, e que, portanto, não tem por que ela receber um salário monetariamente avaliado, porque basta o salário de um, já que ele e ela são uma coisa só, e ela reproduz a força de trabalho dele junto com o mesmo salário, que é o salário que ele recebe. Tá? Depois eu posso elaborar um pouco mais isso, mas foi uma pequena coisa que tinha me passado aqui, e que eu queria trazer, e agora sim eu vou voltar um pouco mais... Não, ainda não vou voltar um pouco mais, vou fazer só mais um pouquinho da digressão, tá? Porque essa discussão de relação de poder, essa que eu queria falar, ela conecta com a imagem construída da mulher no estereótipo de gênero, tá? Então, que imagem é essa? É uma imagem de uma... Eu repito aqui, fazendo um pouco o estereótipo, tá? Eu sei que isso está mudando, graças a Deus e tudo, mas o que eu quero chegar é que isso, em alguma forma, existe uma inércia ainda dessa ideia, tá? De uma mulher donzela, de uma mulher de bons modos, de uma mulher que não se impõe, uma mulher, uma princesinha que ela não escolhe, que ela é escolhida, no caso do tempo do marido, né? Escolhida pelo futuro marido, para servir na reprodução da força de trabalho dele como propriedade dele. Aí você pode me perguntar, por que você está falando isso tudo? Isso não existe bem assim hoje, né? Ou talvez exista ali, né, em exceções, em lugares do interior, mais atrasados e tal, mas isso não é tão explícito. Pois é, não é tão explícito, mas o estereótipo de gênero, ele continua associado a isso, pois ele exige da mulher ainda asseio, estética, rosto e corpo padronizado como, né, para ser aceito em determinadas profissões, uma boa parte do mercado de trabalho, né? Ele ainda exige da mulher essa ideia de uma princesa de bons modos que ela não escolhe. No caso, ela é escolhida pelo mercado, agora pelo mercado, né? E não só pelo marido. Tá? Então, essa viagem que eu estou fazendo aqui, a associação que eu queria trazer é pensar, né, o quanto que a mulher ainda, ao reproduzir o estereótipo de gênero, a necessidade que ela ainda tem de reproduzir esse estereótipo de gênero não está associada ao fato de que ela ainda é escolhida, agora no mercado. Ela ainda é um ser escolhido, né? E aí eu estendo a pergunta da sua monografia, qual seja, os gastos com estética feminina, até que ponto eles refletem escolhas ativas das mulheres ou somente expectativas sociais de gênero, né? Porque se isso é verdade, né, se esses gastos com estética são muito mais uma necessidade porque o mercado escolhe elas a partir disso, elas continuam sendo escolhidas porque elas reproduzem essa princesa esteticamente bonita, né? Se isso é verdade, talvez, e aí que eu colocaria, por exemplo, as lavanderias nos Estados Unidos, né, e os cortes de cabelo em geral, que ficou bem claro a Pink Tax, esses Pink Tax observados, elas se devam... Eu pergunto se elas se devem a uma discriminação do estabelecimento em si, ou se os próprios estabelecimentos são parcialmente reféns da necessidade de reprodução desses padrões exigidos, não apenas pelas clientes, mas pelo ambiente socioprofissional na qual elas estão inseridas. Tá? Porque o que acontece? É muito fácil chegar e dizer o salão de beleza discriminou. Certamente discriminou, tá ali, tem uma diferença de preço para um serviço quase igual.
Mas se você fosse proprietário de um salão de beleza, talvez você saiba que se você não reproduzir um corte de cabelo considerado feminino, mesmo que seja curto, mesmo que seja teoricamente a mesma coisa, se você não der um design diferenciado, se você não mostrar uma certa diferenciação, talvez você, pela competição de mercado, não seja bem avaliado, talvez você seja excluído, talvez você seja preterido por um outro salão de beleza. Então, será que os próprios estabelecimentos, entre aspas, não seria também um pouco refém, ao invés de os discriminadores, eles também não estão arrolados nessa cultura de estereótipo de gênero? Então, essa é uma pergunta que me veio muito forte aqui, né? Um exemplo bem claro que me veio na memória na hora foi o exemplo das aeromoças ou comissárias de bordo, né? Você não tem direito de ser uma comissária de bordo que usa uma roupa mais larga, que não usa maquiagem nenhuma e que solta o cabelo de qualquer jeito. Você não vai ser aceita. Então, não é uma questão de escolha, né? Mais uma vez, a mulher ela é escolhida, ela não tem o poder de ação e de escolha, né? Ela é escolhida pelo mercado a partir do estereótipo que ela reproduz, né? Enquanto que a comissária de bordo deveria ser uma profissional que apenas mantém segurança no voo e bem-estar dos passageiros, e não uma bonequinha, né? Então, por que isso, né? Esse caso é mais gritante, né? Bom, então, dito isso, né, a Pink Tax mais pura, vamos dizer assim, ela parece que ficaria até um pouco mais para as oficinas mecânicas, né? Porque, nesse caso, tanto os salões quanto as lavanderias, principalmente no exterior, elas estariam ali para reproduzir uma coisa que a sociedade cobra delas, até por questão de competição de mercado. As oficinas mecânicas já fica mais forte dizer isso, já que realmente é um serviço que é sobre o carro, né? Sobre a estética feminina, né? Mas, como eu disse antes, justamente as oficinas mecânicas me parecem as menos conclusivas. Então, mais um motivo pelo qual eu acho que a pesquisa merece ser brindada com aprofundamento, porque ficou ali muito pouco conclusiva aquela questão da uma semana no meio, né, discriminação tanto para o homem quanto para a mulher e tal. Então, ou eventualmente avançar sobre a questão das oficinas mecânicas, ou brindar um outro mercado que tenha mais sentido ser brindado para essa pesquisa, tá? Me encaminhando um pouco mais ainda nessa minha abstração, eu, vamos dizer assim, sugiro, né? E aí, repito, para a continuação desse trabalho, não desmerecer a Pink Tax, mas impingir uma hipótese um pouco mais forte, que a da Pink Tax, que seria essa que eu coloquei há pouco, né? Será que não existe uma armadilha relacionada ao estereótipo, à expectativa de gênero na cultura popular que atinge a todos, incluindo os estabelecimentos comerciais? Então, essa seria uma hipótese um pouco mais forte, que eu gostaria de lançar aí para você. E, nesse sentido, será que a Pink Tax poderia ser vista como determinada pela discriminação e não determinante da discriminação? Ou seja, o cara acaba cobrando um pouco mais caro lá no salão ou na lavanderia, como eu disse, por uma imposição de mercado para ele, como concorrente, e ele acaba sendo... Ou seja, ela é determinada pela discriminação de gênero que lhe antecede e não determinante da discriminação, tá? E, nesse sentido, o último link que eu queria fazer aqui de teoria no momento ali, você interpreta a Pink Tax como uma discriminação de terceiro grau, né? Ali usando até o manual de micro, né? De início, eu tinha gostado muito da ideia. Eu falei, que legal, ela pegou direitinho um caso de discriminação aqui por um grupo, né? Que é um caso, grupo de mulheres e tal, assim como dos idosos e tal, que é a discriminação de terceiro grau. Só que aí eu me debrucei um pouco mais sobre isso e pensei, olhar a Pink Tax como uma discriminação aí de terceiro grau não seria trabalhar a questão de gênero na economia a partir de o que você menciona ali, uma teoria neoclássica de gênero, que é a ideia de adicionar mulheres e mexer, que eu achei excelente essa metáfora que você usou ali, não sei se é da Brena, né? Do que a partir da economia feminista? Quando você coloca a discriminação de gênero ali como de terceiro grau, talvez você esteja sendo só mais um ingrediente neoclássico na história, estão dando mais corda ainda para todo esse background que eu falei, cultural, de estereótipo de gênero, que coloca a teoria neoclássica como uma teoria que, na verdade, é forjada sobre o patriarcado, e você está endossando isso ao colocar a discriminação de terceiro grau como uma possibilidade. Não seria mais interessante você fugir disso antes que você se alia a isso e fazer a discriminação a partir de uma ótica de economia feminista per se, né? Por excelência? Então, e aí eu coloquei aqui no meu rascunho, né? Se você coloca a discriminação de gênero como de terceiro grau ali do Pindick e Rubenfeld, você continua na esfera da troca de mercado e não da ótica de provisão social, que também é um termo que você usou muito bem ali na tua monografia, né? Então, eu queria te propor, te convidar a repensar essa ideia, porque eu gostei também a princípio, mas depois eu pensei, não, eu acho que ela está indo exatamente nessa outra direção.
Eu acho que o principal era isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu pensei mais... Não sei se posso falar mais um minutinho, Brena, já me estendi bastante. Tá. Eu pensei em dois contra-exemplos ali sobre a ideia de que talvez não seja a Pink Tax em si, ou seja, que a Pink Tax pode muito mais, como eu disse, ser uma consequência e não uma causa do problema, né? Quando eu pensei, por exemplo, em entrada de balada, entrada de balada, né, que fala, onde as mulheres geralmente ou de graça ou é mais barato, e os homens é que pagam uma taxa. Então, poderia ser uma blue tax, né, uma taxa para os homens. Mas não, porque se vocês forem pensar um pouquinho mais, não é a Pink Tax, não é uma discriminação de preço. Se fosse olhar pelo preço, seria exatamente o contrário, é o homem que está sendo discriminado, mas veja só, por que isso é feito? É uma ideia de que a mulher vai para a vitrine para ser escolhida. Novamente, ela é escolhida, ela não escolhe, ela não tem posição ativa, proativa, né? Ela vai para a prateleira, como diria aí algumas feministas, né? Então, mesmo discriminando o preço a favor das mulheres ou contra os homens, mesmo os homens pagando mais, ainda assim é um cenário no qual a mulher é colocada numa posição de ser escolhida, né? Por isso que eu digo, talvez não seja a Pink Tax em si. A Pink Tax pode ser muito mais um efeito do que uma causa por trás, que é uma questão cultural e tal, patriarcal. E a outra questão que eu tinha pensado, que também me deixou um pouco confusa, e a Mônica colocou ali também, e que na verdade teria que elaborar melhor, é a questão da segurança veicular, né? Em geral, um pouco mais, tende a ser mais barata para as mulheres, né, o seguro de carro, do que para os homens. Se eu pudesse associar alguma coisa, eu pensaria, novamente, né? Seria até favorável nesse caso, novamente a gente tem um contra-exemplo dessa ideia de Pink Tax, mas associa de alguma forma, sim, o homem como sujeito que é socialmente ativo, né? Que ele é endossado na sua violência, na sua agressividade, na sua condição de bater mais o carro mesmo, né? Na verdade, o homem, desde que nasce, eu não vou querer questionar questões mais biológicas, mas, enfim, de um jeito ou de outro, né? Ele é ensinado, até pela sociedade patriarcal, que ele tem que ser um macho, né? Que ele tem que ser o proativo, até com ligação um pouco mais de agressividade, um pouco mais de violência, até pela sobrevivência dele na sociedade dos machos, né? Dos homens. Então, de alguma forma, isso é reproduzido também na própria direção veicular. E as mulheres sempre associadas à fragilidade, ao maior cuidado, né? Em vez do cuidado ser visto como uma coisa positiva, porque não bater carro é uma coisa boa, é vista como uma fragilidade, né? Então, de alguma forma, a maneira como os homens conduzem os veículos é endossada socialmente. Na verdade, a maneira como eles conduzem o veículo é o próprio reflexo daquilo que eles são acostumados a reproduzir desde que se entendem por gente, né? Que é a necessidade de ser proativo, agressivo, socialmente o sujeito que é ativo, né? Então, alguma coisa me aparece por aí, mas tem que pensar melhor sobre isso, né? Eu acho que era basicamente isso, já falei bastante, acabei me empolgando aqui, e obrigada, gente. Obrigada, Vivi, excelente. Lara, você quer comentar? Vou te deixar falar primeiro, porque depois eu quero comentar também, fiquei me coçando aqui para falar. Tá, primeiro ali a questão da discriminação de terceiro grau. Na minha cabeça, na verdade, o que eu estava imaginando era justamente ter a discriminação de terceiro grau como se fosse uma forma de entender que a prática de Pink Tax é algo viável e aceitável da perspectiva da economia tradicional. Não sei se isso ficou muito claro, mas essa, na minha cabeça, era o que eu estava imaginando, sabe? Então, mas acho que é bem interessante esse apontamento que tu fez. Além disso, a questão dos próprios estabelecimentos estarem na estrutura da Pink Tax, isso também me passou muito pela cabeça, principalmente escrevendo o tópico de mulher no mercado de consumo, porque vários dos textos deixam essa questão em aberto, porque eu acho que é algo meio complexo da gente explicar ou tentar explicar, porque justamente a gente tem dois lados. A gente tem tanto a mulher consumidora querendo se autoafirmar e não querer aparentar como homem, ou, enfim, ser tratada como homem e querer se reafirmar em cima do consumo mesmo e da sua identidade. E, ao mesmo tempo, ter os estabelecimentos reforçando essa estrutura. Então, é algo muito complexo, eu acho, mas que também vale a pesquisa.
Com relação com relação às oficinas mecânicas também, algo que eu tinha percebido também no trabalho, que eu pontuo a questão das promoções e da uma semana de intervalo também, é que depois pensando sobre isso, eu acho que o ideal realmente seria ter. Não sei se é viável fazer uma pesquisa com a coleta toda durante o mesmo período, mas pelo menos excluindo os resultados que, por exemplo, ultrapassassem ali uma margem de, sei lá, no máximo 20%, eles deveriam ser excluídos, pensando nessa questão das promoções, porque isso sempre vai ocorrer e é algo que acaba fugindo muito do nosso controle. E eu percebi muito que isso aconteceu e eu não consegui ter controle sobre isso na hora de estar fazendo a coleta. E acho que é isso, a princípio. Tá joia, Lara. Só pontuar algumas coisinhas com relação a essas questões que a Vivian colocou também. A história lá da economia neoclássica, né, da discriminação de terceiro grau. A economia feminista, acho que a gente já conversou rapidamente sobre isso, ela sofreu influências que são muito múltiplas, né, inclusive da teoria neoclássica. Assim, ela incorporou alguns insights também dos neoclássicos. E como ela é uma corrente muito recente, quando ela passou a existir como um stream, né, uma possibilidade de investigação, quem estava lá eram neoclássicos marxistas, era gente que já tinha se formado dentro de alguma tradição anterior, né? Então, essa discriminação de terceiro grau que está prevista pela teoria neoclássica, ela traz insights muito interessantes. Então, a ideia da economia feminista é que esses insights eles não devem ser desprezados, aquele negócio de não jogar o bebê fora junto com a água suja do banho, sabe? A gente incorpora esses insights, mas vai além. Porque para eles, essa discriminação de terceiro grau é alguma coisa que existe, que é um não problema. Não é problema, só que para a gente é um problema. É uma coisa que precisa ser resolvida, sabe? Então a gente tem que ir além de dizer que, olha, isso não está certo, né? Tem que entrar com juízo de valor, dizer isso aqui não está correto. Por que isso está acontecendo? Aí entra a questão da discriminação, que é alguma coisa, já é um por si só um termo pejorativo, né? É alguma coisa que está subjugando e preterindo mulheres comparativamente àquilo que acontece com os homens. Então, por que isso acontece? Tem a ver, claro, com a sociedade patriarcal, historicamente patriarcal, que é a sociedade capitalista, mas também eram as sociedades primitivas, né? Todas as sociedades anteriores ao capitalismo sempre foram patriarcais nesse sentido de o homem naturalmente ele tem maior força física, então em alguma medida a mulher sempre foi subjugada desde a pré-história, né? Porque ela não está em pé de igualdade com o homem, corporalmente falando, né? Então, essa questão, a segunda questão que você, aliás, a primeira, né, na sua fala que você mencionou, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a discriminação de gênero que impele os estabelecimentos a fazer isso? É o patriarcado que obriga os estabelecimentos a agirem dessa forma? As mulheres aceitam isso porque elas se sentem impelidas a colarem nesse estereótipo de gênero? Como é que a coisa começou? Né? Isso é uma questão bem complexa, é difícil da gente responder como isso aconteceu, mas com certeza são dois pontos que se retroalimentam, né? Também os estabelecimentos estão compelidos a fazerem isso, porque ele olha para o lado e vê, bom, está todo mundo fazendo, então é assim que eu tenho que fazer também, né? E as mulheres, por outro lado, por estarem tão inseridas nesse contexto, pode achar que tem alguma coisa errada com aquele salão que está comprando a mesma coisa que para homens e mulheres. Vai ver que eles não têm, como é que chama isso? Coiffeurs tão... que tem tanta expertise em cabelo feminino. É por isso que eles estão comprando a mesma coisa, sabe? Então, acaba se retroalimentando. Não saberia te dizer quem é mais... tem mais poder nesse círculo aí vicioso. Está se retroalimentando. Mas, com certeza, a raiz disso está na sociedade patriarcal, né? Eu acho que era isso. Brena, você me permite só fazer um breve adendo, só para não perder aqui o nosso fio, sobre essa questão da discriminação de terceiro grau ali. A única coisa que eu acho um pouco problemática
é que lá nas teorias, tanto de monopólio quanto oligopólio, né, discriminação, você mencionou perfeito aqui. Não, eles admitem e eles acham que isso é ok, isso faz parte do mercado. E, de fato, porque quando você discrimina, você nada mais faz do que compreender qual que é a valoração subjetiva que aquele consumidor tem e você apenas explora dentro do consumidor pode pagar. Então, na verdade, a discriminação, tanto é que quando a gente estuda lá monopólio, né, ou oligopólio, agora não me lembro qual dos dois, você consegue cancelar todos aqueles vazios, né, de excedente de produtor, excedente de consumidor, quando você tem discriminação perfeita. Porque, na verdade, você consegue absorver a capacidade de cada um de pagar. Então, quem aceita pagar um pouco mais, paga um pouco mais. Médio, menos, e assim sucessivamente. Então, na verdade, os consumidores saem satisfeitos, porque eles pagam o limite que eles aceitam pagar. O produtor sai satisfeito porque ele ganha mais individualmente por cada preço. Né? Então, realmente, não tem problema nenhum, é ótimo. E o problema de colocar isso no caso da Pink Tax é que, pelo menos até onde eu entendo, é que a gente vê que isso é um problema. Porque, na verdade, a mulher paga não porque a valoração subjetiva dela é maior. Talvez ela tenha poder de compra. Ok, senão não pagaria. Mas porque ela não tem outra alternativa, em tese. Então, a questão é dizer, essa aqui é a resposta que o mainstream dá à questão. A nossa resposta vai além, porque nós consideramos isso um problema, porque nós não aceitamos essa resposta de que está ok para as mulheres. Bom, não está ok por quê? Por razões óbvias. Aí vamos fazer a lista, né? Porque as mulheres já ganham menos no mercado de trabalho para exercerem idênticas funções. Elas já estão segregadas nos empregos que pagam menos, né? A segregação ocupacional por gênero. Elas já têm maiores dificuldades de ascender os cargos que pagam mais, que têm maior poder e prestígio. Tem o teto de vidro lá. Elas já são sobrecarregadas com os trabalhos domésticos. Elas já pagam maiores tributos comparativamente aos homens. Elas já isso. E, além disso, elas pagam a Pink Tax. Elas não podem estar satisfeitas. Isso não existe, né? No mundo real, elas não fizeram essa conta e chegaram à conclusão que está tudo bem, ok, vou pagar mais porque para mim tanto faz como tanto fez. Não, né? Essa é uma camada mais de opressão que a mulher está sendo subjugada, encurralada a pagar, só que não se deu conta disso ainda, né? Está pagando porque não se apercebeu do fenômeno. Por isso que a gente precisa estudar e dizer, e mostrar para todo mundo, e divulgar, porque não está ok isso. Acho que a questão é por aí. E ainda por cima, pagando tudo isso, não pode concorrer com o poder do terno. tinha uma diplomata fazendo um depoimento que dizia o terno, o terceiro secretário vai receber mais respeito por causa do terno. Ela não pode ir vestida de terno para ser mais respeitada. Não, ela não pode, por mais chique e elaborada, o símbolo, não, do terno que é vinculado à autoridade, não consegue concorrer, gastando menos. É isso aí. Então, se ninguém mais quiser usar a palavra, da última vez eu esqueci de perguntar para a audiência se queriam fazer alguma pergunta. Boa tarde, Brena, tudo bom? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aí. Queria dar uma palavrinha aqui. Não é nenhuma pergunta, não. Mas obrigado a todos aí que eu sei que se dedicaram aí para ajudar no trabalho da Lara e também colocaram considerações bem interessantes para ela. Eu vi o quanto ela se dedicou. Eu vi a cara. Eu sei que às vezes ela fica meio insegura assim com as coisas que ela faz, mas ela faz com excelência. Então, amor, parabéns. E é isso. Pena não estar perto hoje, mas é pra gente comemorar. Beijão. Obrigada, Paulo. Sabemos que a tua ajuda foi fundamental também para esse sucesso que ela teve. Então tá, pessoal, eu vou pedir que vocês deem licença um minuto, porque a banca vai deliberar a nota, e aí depois eu aviso para você, Lara, pelo WhatsApp, quando você puder voltar, tá bom? Vocês têm que deixar a sala, por favor.
Oi, Lara, você está ouvindo? Opa, agora que eu vi que tá sem microfone. Tô ouvindo, sim. Então, Lara, parabéns. Você foi aprovada, tá? Com nota 10. Ai, mentira. Parabéns. Seu trabalho está muito bom. Parabéns. E a gente quer te estimular para continuar, porque é difícil encontrar um aluno que tem vocação, assim, desde a graduação para fazer pesquisa. Não é fácil, a gente sabe, e você demonstrou muita dedicação. Então, parabéns para você e para o Paulo. Ai, muito, muito obrigada. Sério. Lara, você já tem planos? O que vai fazer a partir de agora? Ainda não. Aí depois a gente combina Um alguma artiguinho coisa. tem que sair disso aí, né? Lara, a gente depois vai conversar sobre algumas considerações que foram feitas, se você quiser incorporar alguma coisa na versão final do trabalho, tá? Aí a gente conversa nos próximos dias, porque você tem um tempinho ainda para entregar a versão final. E daí a gente pensa sobre alguma possibilidade de transformar esse trabalho no artigo, tá bom? Tá bom. E aí também já te ajuda, caso você considere a hipótese de fazer um mestrado, isso já conta pontos para você ganhar bolsa, ganhar vaga. Tá certo. Bom? Ai, muito E obrigada. boa sorte aí, né, Lara? Boa sorte na continuação do que quer que você vai fazer. Né? Mas sempre conclusão de um ciclo, a gente fica sempre muito feliz. Ainda mais quando o aluno termina, a gente vê que teve dedicação. Então, parabéns mesmo. Obrigada. Tchau, Lara, parabéns e sucesso no Tchau, futuro. tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. Lara. Tchau, amiga. Então depois a gente se fala também para a gente conversar.